O número de agências de viagens em Campinas teve um aumento de 61,4% nos últimos 6 anos. De acordo com o Sebrae São Paulo, em 2019 eram 301 e já 2024 fechou com 486 unidades. E é neste cenário que o Ser Empreendedor de hoje mostra quem investiu neste segmento e está fazendo muito sucesso. Abrir uma agência de viagens no Brasil é uma oportunidade estratégica para quem deseja investir no setor de turismo. Entre os pontos que destacam o potencial desse empreendimento estão a demanda crescente por experiências e viagens, pois viajar deixou de ser um luxo para se tornar uma prioridade para muitos brasileiros, especialmente com o crescimento do turismo de aventura, ecoturismo, o turismo cultural e as viagens personalizadas. O turismo externo em expansão, pois o Brasil é um país extenso e repleto de destinos turísticos variados, o que representa uma grande oportunidade para as agências focadas no turismo doméstico e também a demanda por viagens corporativas. As viagens internacionais globais em 2024 alcançaram níveis pré-pandemia. Os principais destinos são países da Europa, África e Oriente Médio. Me fala desse planejamento antes de fato você dizer, olha, eu vou trabalhar por conta própria. Como foi isso na sua cabeça? Em que momento que você despertou e quanto tempo você planejou para, enfim, decidir e falar, é a hora? Então, na verdade, eu realmente foi uma coisa muito bem pensada. Depois da pandemia, eu comecei a ver que tinha um mercado que estava meio que abandonado, né, de alguns clientes aí que a gente chama hoje de cliente ouro, né, que é um cliente que busca uma qualidade de serviço melhor. E eu percebi que não tinha ninguém para atender ele aqui na nossa região, apesar de ter mais de 400 agências de viagem. Então, foi por isso que eu tive que analisar bem o mercado, ver realmente assim, ver onde é o espaço, por exemplo, né? Hoje a maioria das pessoas são home office, então eu já quis abrir um espaço para ser um diferencial meu, né? O trabalho que eu faço aqui dentro da agência, né, que além de ser agência de viagem também é uma galeria de arte, a gente trouxe incrementos assim que outras agências não têm, né? Inclusive aqui na nossa agência, uma vez a cada 2 meses a gente tem pessoas que vêm falar sobre saúde do homem e da mulher, moda, beleza, cultura, né? Justamente tudo para agregar mais valor ao meu serviço, né? Então assim, quando eu realmente pensei em abrir uma agência, eu primeiro fiz toda essa análise de mercado, de custo, né? Quanto de dinheiro eu tinha guardado, porque vai um investimento inicial, né? Eu fiz a reforma aqui do local, mas hoje, né, em menos de 1 ano de empresa, eu já consegui pagar tudo que eu investi e já estou tendo lucro. Depois, né, que foi tudo ok, né, escolhemos o local, aí foi mais uns 2 meses e meio de reforma, né, do espaço onde você está aqui. E documentação? Documentação também, né? Eu já trabalhava com turismo, né? Então já fica um pouco mais fácil para mim. Eu já sabia toda a documentação que ia precisar. Então decidimos já de antemão não abrir uma MEI, porque MEI tem aquele máximo, né, de lucro que você tem que ter. Então a gente já achou que ia dar muito certo mesmo. Então abrimos uma LTDA. E aí, quanto à documentação, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Então já fui atrás do Cadastur, né, para ter primeiro abrir o CNPJ, claro, né? E depois eu fui atrás das documentações, né? Inscrição estadual, municipal, né, com a prefeitura, né? E analisei todos os custos e prazos para isso estar pronto para eu poder abrir a agência. O que mudou na sua rotina desde que você decidiu virar essa chave? Primeiro que quando a gente trabalha para os outros, né, a gente acaba não tendo vida, essa é a verdade. Então, isso foi o que mais mudou, né? Hoje eu tenho um horário flexível, eu faço meu horário, aqui na agência a gente só atende com hora marcada, então um dia que eu sei que eu não estou bem, eu não preciso vir, né? Então eu atendo cliente online, a partir da minha casa, consigo hoje cuidar da minha saúde, coisa que eu não conseguia antigamente, né? Tudo você tinha que pedir para o seu chefe, eu tinha medo de passar mal, de ficar doente, essa é a verdade. E quem trabalha com venda sabe que quando a gente não tá ali ativo, a gente não recebe no final do mês, né? Então hoje eu acho que é o tempo, principalmente o tempo, a flexibilidade, foi isso que eu mais ganhei. A qualidade de vida. Totalmente diferente, qualidade de vida, essa é a palavra.
E quando você efetivamente abre a agência para a captação de cliente, o que você fez? Você trouxe já a sua carteira? Como você então se reposicionou profissionalmente para trazer esses clientes para cá? Qual é o perfil desse cliente? O nosso perfil de cliente é o público B e A, né, que a gente chama de ouro aqui na agência, o premium. Eu não tinha carteira de cliente, porque por incrível que pareça, os 17 anos que eu trabalhei em operadora, eu só podia vender para as agências de viagem. Então, antigamente, até minha mãe, numa roda de conversa, falava, meu filho trabalha com turismo, a pessoa vinha querer comprar alguma coisa comigo, falava, eu não posso vender para você, né? A gente assina um contrato, inclusive, com as operadoras. Então, eu nunca pude vender para o cliente final, então eu nunca tive carteira, né? E isso era um dos meus medos. Por isso, também, o tempo de decisão foi, esses 4 meses, foi realmente pensando nisso. Mas aí a gente conversou com umas empresas de marketing, né? Uma que cuida da gente hoje, inclusive. Ela falou, Carlos, então para você que está iniciando isso, começa primeiro com o Instagram, abre o Instagram, começa a ter conteúdo, né? Os clientes vão começar a chegar. Hoje, em menos de um ano, a gente tem quase 4 mil seguidores no Instagram. Uma coisa que ajudou muito na época também é que a gente tem uma parceria com o assessor da Daniele Vinitz, da atriz da Globo, né? E aí ela veio para a inauguração, então isso acabou atraindo um público campineiro, né, para o meu evento. Então eles começaram a conhecer a marca e conhecer os diferenciais, né, que a gente fala, tanto desses eventos que a gente faz aqui internamente, quanto da galeria de arte. Tudo isso agrega para trazer esse público que eu quero, né? Então foi isso que eu acho que acabou dando esse boom, foi isso que ajudou, né, a gente hoje também anuncia em outdoor aqui em Campinas, em revistas bem conceituadas, onde esse público tá. Então é isso, eu acho que foi isso que ajudou a gente a decolar, literalmente. Você diz que a agência tem algo peculiar, que é o atendimento preferencial premium. No entanto, a sua primeira ferramenta de trabalho foi a internet, uma rede social. Como você conseguiu conciliar essa experiência do cliente, que começa lá, quando vê um post, até a efetivação de uma viagem, depois de toda essa preparação para essa viagem? Eu vi que você, inclusive, estava preparando uns kits para essas pessoas. Me fala desse processo. Tá. Eu acho assim, quando a pessoa quer abrir qualquer tipo de negócio, ela tem que saber realmente qual é o público que ela quer atingir. A partir daí, você começa a fazer uma comunicação voltada para esse público. Eu até uns amigos meus brincam que eles falam assim, cara, eu não vou aí na sua agência porque ela não é para mim. Né? Aí eu brinco, a minha agência é para todo mundo, né? É aquela pessoa que busca o luxo, e cada um tem o seu perfil de luxo, né? Eu sempre falo que uma pessoa que é humilde, por exemplo, ela de ter um café da manhã num hotel e alguém que arrume a cama dela assim que ela sai do quarto e volta e o quarto tá arrumado, isso é luxo para ela. Mas tem pessoas que convivem com alto padrão, e para ela o luxo vai ser um helicóptero descendo em cima de um iate. Então aqui a gente atende qualquer tipo de luxo, mas a minha comunicação desde o começo foi sempre voltada para esse público B e A, né? E aí automaticamente as cores, a gente tem que analisar o que a gente coloca, né? Que tipo de roteiro, pacote, proposta a gente coloca dentro do Instagram. Então os meus pacotes ali, as minhas propostas dentro do Instagram, o ticket médio por pessoa é acima de 20, 30 mil reais. Então esse público que está analisando isso, que chega ali e é uma casa, né? Você deixa uma prateleira ali do supermercado, como se fosse isso aberta. Então a pessoa, ela vai e pega, igual quando a gente vai escolher um vinho, né? Você vai pelo que você gosta, mas também pelo aquele que encaixa no seu bolso. Então, quando o cliente que acabou entrando no Instagram ali, que, né, a gente usa o tráfego pago, inclusive, quando o cliente chega ali, ele fala, meu, isso aqui é para mim ou não é para mim. Então, a gente acaba atraindo o público que a gente quer mesmo. E falando, inclusive, ainda continuando nessa estratégia, como foi a partir, então, dessa parceria, de que ter feito uma inauguração e tudo mais, você começa a captar os primeiros clientes? São pessoas aqui da cidade, são da região? Como é isso? Por incrível que pareça, né, o Instagram ajuda muito, né? O evento foi muito legal, né? Tem aquele boca a boca, um vai passando pro outro. O evento tinha sido planejado para 55 pessoas e apareceram 97, né? Então foi bem legal. A gente trouxe alguns profissionais, né, que trabalham com isso, né, com comunicação, e eles acabaram disseminando isso em Campinas, né? Mas, por incrível que pareça, a gente fez até um levantamento esse mês passado e mais de 70% dos nossos clientes não são
são da região de Campinas. Então o Instagram mostra que ele tem uma força muito grande, né? E você precisa, através dele, passar credibilidade. Porque como uma pessoa do Sul, por exemplo, de Curitiba, que é onde a gente mais tem cliente, como que ele compra sem conhecer uma agência? Então é porque ali mostra, a gente também com conteúdo nosso, a gente mostra seriedade. Tem a Daniele Vinitz, que já traz claramente uma seriedade grande também, mas é o conteúdo que vai fazer amarrar esse cliente, mesmo estando fora, né? Então a gente, claro, a gente quer focar muito no público aqui campineiro, principalmente, por isso que a gente está investindo em revistas locais aqui e no outdoor, mas o Instagram ainda é uma ferramenta para a gente essencial. No início da entrevista, você inclusive falou, olha, eu privilegio a experiência do cliente num espaço físico. E agora você me disse que a maior parte da sua clientela é, por exemplo, do Sul. Como, então, fazer com que esse cliente viva uma experiência sem necessariamente vir aqui? Como é esse desafio? Ótima pergunta. A gente tem um cuidado com o cliente desde o primeiro momento que ele entra em contato com a gente. A gente já pergunta qual modo que ele quer ser atendido, se é por áudio no Instagram, se é por escrito, se é fazer uma reunião online, que é o que a gente mais prefere, até para ele conseguir visualizar o que é a nossa agência hoje. Com isso a gente já acaba trazendo a credibilidade dele. Mas o nosso cuidado com o cliente, depois que ele fecha o pacote com a gente, é o cuidado de a gente mandar um kit viagem para casa dele, né? Recentemente, inclusive, a gente tem um casal, inclusive, de Santa Bárbara do Oeste, que acabou de chegar na Itália. Eles foram para assistir o show do Andrea Bocelli na Toscana. É um produto que a gente vendeu muito aqui, que a gente divulgou bastante. E aí, esse cuidado, né, de mandar para casa deles, por exemplo, uma semana antes, a gente mandou uma caixa com massa artesanal, com molhos, com torradas, o azeite italiano, uma caixa e com um texto, né, falando para eles, comece a vivenciar a experiência da Toscana agora. Então, é uma massa que você faz em 5 minutos, né, e aí o casal já começa essa experiência lá. Então, a gente tem brindes personalizados como malinha para criança, que a gente coloca mini gloss, lápis de cor, canetinha, e fora isso, quando o cliente chega na viagem, todos os dias a gente vai falando com ele para falar o que ele vai ter no dia seguinte. E o negócio deu tão certo que o Gabriel deixou o mundo corporativo para ser empresário e, junto com o Carlos, está à frente da agência. Eu trabalhei no mundo corporativo 22 anos. Em grandes corporações, né? E nessa última posição eu já estava como diretor executivo de uma grande empresa aí do agronegócio. E é uma vida muito diferente, né? Você trabalhar numa grande corporação e trabalhar no seu próprio negócio. Eu estava num momento bastante positivo, porém o Carlos já tinha iniciado, né? A gente já tinha investido na agência algum tempo antes e a gente imaginava um tempo de crescimento médio aí dos negócios no Brasil que leva um tempo para decolar. Porém, o negócio foi muito bem, né? E está indo muito bem, com uma velocidade maior do que a gente planejava. Então, eu decidi vir para a agência para me dedicar exclusivamente ao nosso negócio e tem sido muito bacana, né? A vida de um empresário e de um executivo é muito diferente, né? Por exemplo? Você trabalha como executivo ou quando você trabalha numa empresa que não é sua, de acordo com a agenda da empresa, de acordo com as necessidades, com as metas que são estabelecidas pela empresa. Agora, como empresário, é você mesmo que cria a sua agenda, né? Então, as metas, os objetivos, a forma como cada um dos aspectos da empresa vai ser feito, desde a gestão de limpeza da empresa, o IT, o comercial, o RH, tudo isso é uma visão que as decisões que nós mesmos tomamos. E a gente conversou e você falou, eu fico com a parte chata. Já veio preparado para essa parte chata e ela, apesar de ter esse nome, ela é de suma importância. Muito importante, né? Eu sou responsável pela parte de operações da agência, né? Então, tanto o controle administrativo como financeiro. E ela é chata no sentido de ser burocrática, né? Necessariamente envolve documentações, pagamentos, transações, algumas burocracias inerentes ao processo. Então, eu já estava preparado sim, porque na minha história eu já tive várias funções altamente burocráticas,
Mas para mim é um prazer, porque assim é o nosso negócio, né? Então tá toda a nossa alma, o nosso coração tá aqui, e eu também sinto prazer em garantir que estruturalmente o negócio está bem. Qual foi o maior desafio nesse primeiro ano de ser dono do próprio negócio? Eu acho que para mim foi justamente essa expectativa de cliente. Como eu nunca tive, né, o cliente final nas minhas mãos, era o que eu mais tinha medo. Eu falei, o que adianta eu ter uma estrutura dessa, ser capacitado hoje com 17 anos de experiência, mas não ter o cliente, né? Então esse era o meu maior medo. Por isso que desde sempre, né, desde o começo, mesmo com a reforma aqui, eu já começava a cuidar dessa comunicação, né, no Instagram. Para quando isso fosse inaugurado em novembro, como foi, os clientes entrariam no Instagram e encontrariam vários conteúdos já, né? Então eu fui preparando esse Instagram antes mesmo da inauguração da agência. No próximo bloco, a empresária que passou pela queda do setor na pandemia da Covid-19 e ampliou seu negócio com a recuperação pós-pandemia, com o crescimento do turismo nacional e internacional. O setor de turismo passa por muitos desafios, principalmente nos últimos anos, com as mudanças econômicas e com a pandemia. Mas recuperado, registra um dos maiores faturamentos desde 2019. Apenas no primeiro trimestre deste ano, ele superou os 48 bilhões de reais. E as agências de viagem também seguem esta tendência. De acordo com a ONU Turismo, 1,4 bilhão de turistas fizeram viagens internacionais do ano passado. O setor gerou 1,6 trilhão de dólares em negócios, 3% a mais que 2023 e 4% acima de 2019. A forte procura por viagens pós-pandemia foi um importante alavancador desse cenário. Esta empresária, que já tinha uma agência de viagens, passou por esse período pandêmico. Eu saí dessa empresa, né? E como eu cresci dentro de um comércio, dentro do empreendedorismo, minha família tem comércio desde que eu tinha 1 ano de idade, então sempre veio essa questão de ter algo para trabalhar para você mesmo. Minha mãe tem açougue desde que eu tinha 1 ano de idade, né? Mas eu cresci ali atrás do balcão com ela, de atender, de lidar com o cliente, então sempre tive ali, né, o tempo inteiro. E aí, quando eu saí dessa empresa, né, com o apoio da minha família mesmo, da minha própria mãe, que ela até falou, Dani, por que você não abre a sua própria empresa? Por que você não segue esse caminho, né? Que eu já tinha muitos clientes, tinha uma carteira de clientes que me acompanhavam, né? A partir do momento, então, que você toma essa decisão para oferecer essa experiência ao cliente que quer viajar com o seu serviço, qual foi a estratégia para que você efetivamente abrisse o seu negócio? Você foi atrás do quê? Bom, primeiro a parte burocrática, né? Então, nós temos aí uma parte burocrática, que é a constituição da empresa, você criar um CNPJ, registrar isso numa junta comercial, fazer todo o processo burocrático, né? É MEI ou não? Não, nós somos limitados, né? Sempre fomos limitados, já fui ME, e já voltei para o limitada. E isso é uma orientação, seguimos sempre a orientação do contador, né? Mas aí tivemos a parte burocrática, aí foi uma construção de espaço, né? Aonde vamos nos localizar? Porque eu sempre considerei que eu precisava ter um ponto físico, né? Que o home office não me atenderia, porque eu gostaria de receber meus clientes, né, que quisessem vir pessoalmente, porque hoje, por exemplo, temos um grande número de pessoas que compram pelo WhatsApp, a gente atende pelo WhatsApp, telefone, e-mail, né? Então, mas sempre valorizei isso, de ter um espaço para receber os clientes que querem vir até nós, querem conversar, tirar as dúvidas e tudo mais. Então, eu aluguei uma sala muito pequena, de uns 20 metros quadrados, e aí eu comecei com um computador, a empresa aberta,
E alguns móveis que eu mesmo selecionei, né? Eu lembro como fosse hoje que eu fiz um investimento acho que de R$10 mil na época. E aí comecei ali naquele espaço e aí o que acontece? No nosso ramo, qual que é o processo? Abrimos a empresa e nos filiamos aos nossos fornecedores, que são as operadoras turísticas e as consolidadoras, os representantes aéreos. Então, fui abrir os cadastros todos até começar a operar com todos esses fornecedores. Hoje, por exemplo, a gente já seleciona os fornecedores, né? Então, a gente já sabe com quem nós podemos contar ou não, né? Então, quando a gente coloca o cliente na mão daquele fornecedor, como que vai ser o atendimento e tudo mais. Então, eu enxuguei muito essa gama de fornecedores. Mas no começo você teve essa dificuldade até criar essa cultura e saber onde você pode contar, com qual fornecedor você pode contar? Com certeza. Eu já conhecia do mercado de turismo, já trabalhei em uma agência multimarcas, né? Eu comecei numa agência multimarcas que trabalhava com variados fornecedores. Depois eu fui trabalhar numa agência que era exclusiva, era um fornecedor só. Então, a gente não tinha muita escolha. E aí, quando eu abri a agência, eu retomei aquele conhecimento do início, né? Só que não era tão amplo quanto hoje, né? Como é hoje, né? Então, eu tive que aprendi, dei muita cabeçada aprendendo, né? A gente acabou, assim, conhecendo os fornecedores, com quem você pode contar, Porque o que acontece? O serviço do turismo, ele... Não adianta eu atender muito bem, não adianta eu atender bem o cliente só aqui na agência. Não adianta eu fazer a melhor venda para ele, indicar o melhor roteiro, o melhor hotel, o melhor restaurante, se eu não colocar ele, se eu não direcionar ele para um fornecedor que atenda bem, porque senão tudo vai desandar. Quais os desafios nessa trajetória? Eu acho que, primeiro, que o nosso mercado é muito sazonal. Então, todo o movimento do país atrapalha o nosso mercado. Então, tivemos aí uma crise econômica, pandemia. Então, é um mercado muito sazonal. Pandemia, o que aconteceu que ninguém viajava? O que você fez nesse período? Hoje a gente olha assim até, né? Bom, a pandemia foi muito desafiadora, extremamente desafiadora. O mercado parou 100%, acho que por 6 meses, depois foi reabrindo gradualmente, né? Mas o mercado nacional, depois o internacional, e até as pessoas pegarem confiança de novo para pensar em uma viagem, demorou. Então, foi quase um ano aí de uma profunda recessão no nosso mercado, né? E assim, como você sobreviveu economicamente nesse período e conseguiu fazer com que sua empresa sobrevivesse nesse período? Antes da pandemia, alguns meses antes, eu tinha feito um investimento muito grande, que foi a mudança de prédio. Então, nós saímos de uma sala pequena e viemos para um ponto comercial grande. E eu fiz um investimento muito grande. Então, de certa forma, estávamos um pouco descapitalizados. Então, veio a pandemia e isso acabou deixando o desafio um pouco mais intenso, né? Mas, primeiro, eu usei o caixa que eu tinha para fazer os acertos com os funcionários que nós tínhamos na época, porque era uma preocupação nossa, né? E depois eu acabei aderindo a um programa do governo, um programa de empréstimo do governo, né, que foi o que manteve a empresa por um tempo. Então, basicamente foi isso, economicamente falando. E estruturalmente falando, né, eu fiquei sozinha de novo na empresa e recomecei tudo de novo, né? Trabalhei, fiz todos os cancelamentos, todas as alterações. Não tivemos problemas durante a pandemia com os nossos clientes. A gente conseguiu ajustar todas as situações. Levamos esse ônus da pandemia por mais uns 2 anos à frente, porque tínhamos
carta de crédito de viagens. Então, as pessoas não só cancelavam a viagem e as empresas devolviam o dinheiro. Não, tinham as MPs do governo que resguardava também os fornecedores, os hotéis, as companhias aéreas e tal. Então, esses clientes ficaram com os créditos vinculados a esses fornecedores. Então, por 2 anos, nós trabalhamos novamente com essas pessoas. Então, eu fui liberar disso 2 anos depois. Então, foi um trabalho bem intenso. A gente percebe que, no geral, o setor teve depois uma recuperação muito importante, né? O turismo. E como você sentiu isso? Esse momento de volta das pessoas quererem viajar, das pessoas quererem aproveitar mais a vida, né? Em vários segmentos a gente observa isso também. Isso de alguma forma favoreceu o seu negócio? Sim, sim. Nós voltamos da pandemia com o mercado muito mais aquecido, né? Vamos pensar assim que as vendas duplicaram, chegaram a triplicar hoje em dia. Por quê? Porque eu entendo que ninguém quer mais esperar para viver. Todo mundo quer realizar seu sonho de viajar, aproveitar suas férias, aproveitar seus momentos. E era algo que não esperávamos, né? A gente tinha uma esperança, por mais positivos que, né, por mais positividade que a gente tenha, não era algo que a gente esperava, mas o mercado voltou muito aquecido. E como você teve que lidar nesses 2 anos que você menciona? Olha, ainda estou com aquele cliente da carteira que tinha uma viagem marcada e nós tivemos que desmarcar, mas também preciso captar novos clientes para recuperar esse período. Como você conseguiu trabalhar com todas essas vertentes? Então, nós mudamos muita coisa, né, dentro da empresa, né, principalmente o trabalho com a internet. Então, de uns anos para cá, a gente tem intensificado mais a questão da internet, principalmente o Instagram. Nossa carteira é indicação. Mas indicação de quem já viajou ou indicação de que fez uma pesquisa na internet e veio aqui para conhecer? Me explica, me detalha mais. Indicação de quem já viajou. Sempre é indicação de clientes que viajaram com a gente. Por outro lado, você mencionou que além de ter que lidar com a questão do cliente, você também teve que lidar com a questão dos funcionários naquele período, trabalhou um pouco sozinha. E hoje você tem colaboradores novamente. Como que você fez? Você recontratou seus antigos colaboradores, reestruturou a empresa desse ponto de vista de RH? Me conta também como foi essa estratégia. Então, as pessoas que trabalhavam com a gente antes da pandemia acabaram indo para outros mercados, né? E aí, eu refiz toda a equipe pós-pandemia. Primeiro veio a Fernanda, que trabalha comigo há uns 3 anos e pouco, também já é do mercado do turismo há muito tempo. E eu criei um cargo novo, que é uma pessoa que hoje auxilia, como a gente pode começar como serviço de concierge, vamos pensar assim, que cuida, né, de várias coisas para a gente, tanto burocráticas quanto da viagem do cliente mesmo, uma marcação de assento e tal. E depois veio a Euélia. Então, a gente está aí, a Euélia está aqui com a gente faz alguns meses. Tínhamos outro funcionário que saiu para empreender. E, enfim, mas eu reestruturei com pessoas novas. Como é para você quando você tem um funcionário e ele sai para empreender, ele parte daquilo que ele aprendeu aqui com você para trilhar o seu próprio caminho? Eu acho que assim, eu acho que o sol nasceu para todo mundo. E se a pessoa tem isso dentro dela, ela tem que ir, não tem jeito. Então, tipo, tem gente que quer isso, que almeja isso, né? Então, eu torço muito para que dê certo, pelo sucesso. Temos amizade, frequentamos os mesmos eventos. E sempre me coloquei muito à disposição de quem gostaria de empreender. Eu tenho colegas que trabalharam comigo em outras agências que já vieram aqui e falaram assim, Dani, eu quero abrir minha própria agência, me ajuda. O que você pode... eu lembro como se fosse hoje, tem uma amiga, uma conhecida, que hoje ela tem agência, já faz uns 2 anos, e aí ela falou assim, você não me ajuda? Eu falei, vem aqui, a gente conversa, veio ela, a mãe dela. Aí eu expliquei como funcionava, como não funcionava e tal. Então, acho que o mercado do turismo, eu tenho muitos amigos no mercado do turismo,
que tem agência de viagens. E somos concorrentes, porém somos parceiros. Então, se temos alguma dúvida, se está acontecendo algum movimento no mercado, a gente troca ideia, a gente se ajuda. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque não existe só uma agência no mundo, né? Existem várias possibilidades, vários segmentos, várias formas de se trabalhar. Às vezes eu quero fazer de um jeito e alguém vai fazer de outro e vai atender um cliente diferente, né? Então, eu acho que eu torço muito pelo sucesso e eu acho que é uma questão tudo de parceria. As melhores conquistas da minha vida veio do meu empreender. Tanto, assim, conquistas materiais, como também conquistas pessoais, né? De ver aquilo acontecendo, né? De ver que aquele trabalho está fazendo diferença na vida das pessoas. De entender que, às vezes, você passa num lugar, e às vezes eu vou em algum lugar, e a pessoa fala, nossa, essa menina, eu já viajei com a The Travel, né? Foi a melhor viagem que eu fiz, realizei meu sonho de viajar. Então, eu acho que o empreender, para mim, é onde eu queria estar. Era o que eu precisava na minha vida. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa.